Para cada ação há uma reação igual e contrária. É uma lei imutável. É uma lei não apenas da dinâmica e da física, mas também uma lei que se aplica à história. É claro que toda consequência é determinada por algo que aconteceu anteriormente. Poderíamos dizer o mesmo sobre a carreira de políticos influentes, de acordo com vários analistas e seus biógrafos, pelo que aconteceu no passado. Pegue Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel. Bem, suas ideias políticas, suas ações, provavelmente até sua intransigência em relação a alguns adversários. E não estamos falando de adversários políticos. É devido ao que aconteceu, quando era muito jovem, quando era pouco mais que um garoto, após terminar o serviço militar e antes de se tornar um político profissional. Algo aconteceu no início do verão de 1976, algo que marcou o jovem Bibi Netanyahu e sua família pelo resto de suas vidas. Uma lei que se aplica não só à dinâmica e à física, mas também à história. É claro que toda consequência é determinada por algo que aconteceu anteriormente. Poderíamos dizer o mesmo para a carreira de políticos influentes. Esse algo é codinome Operação Thunderbolt, Operação Relâmpago, mas em Israel também é conhecido como Operação Yoni. Por que esse nome? Veremos em breve. A narrativa começa em 27 de junho de 1976. Há um avião comercial, um voo direto de Atenas, capital da Grécia, para Paris, capital da França. É um A300, um voo turístico como tantos outros. Porém, aquele voo às 12h30 do dia 27 de junho de 1976 muda de rota. Não há falhas técnicas, não há uma greve ruim, não há inconvenientes logísticos, há algo mais, há um sequestro em andamento. Naquele voo, 4 passageiros, 2 alemães e 2 palestinos assumem o controle da aeronave. São terroristas, agem em nome de uma causa, a causa palestina representada pela Frente Popular para a Libertação da Palestina. A eles se juntam como reforço os alemães da revolucionária Zellen, uma facção de terrorismo de extrema esquerda. Os 4 sequestradores pretendem pedir não apenas um resgate em dinheiro, mas também a libertação de muitos prisioneiros em Israel, mas também na Europa. Todos terroristas ou guerrilheiros, dependendo das circunstâncias. Todos homens e algumas mulheres que estão cumprindo pena por crimes cometidos no Oriente Médio e no Velho Continente. Não é novidade os sequestros de aviões e não será por muito tempo. Haverá muitos sequestros, inclusive depois, não apenas de aeronaves, mas de navios. Nós, italianos, pensamos no caso do Achille Lauro, quase como uma moda. Os sequestros, juntamente com os raptos e sequestros de pessoas, não são uma moda para se exibir. É simplesmente um período. Um período marcado pela vontade de promover um certo tipo de criminalidade para sequestros de pessoas e um certo tipo de terrorismo para, precisamente, os sequestros. Destinado a obter resultados rápidos e satisfatórios para quem realiza essas ações. Voltamos àquele voo, o voo 139 da Air France, aquele Airbus que desvia sua rota e se dirige para Benghazi. Na Líbia, entendemos o porquê. Benghazi, a Líbia, em 1976, é governada pelo coronel Muammar Gaddafi. É um país amigo da causa palestina. É também um patrocinador, em certos termos, do terrorismo palestino. Gaddafi não esconde suas simpatias e financia alguns grupos terroristas em Benghazi. Não se pode dizer que seja a etapa final da viagem. Parece uma etapa técnica, etapa de reabastecimento e também para desembarcar. Uma mulher que está grávida simula um aborto espontâneo. E por isso é libertada e tem permissão para voltar para casa na Grã-Bretanha. O voo, após a pausa técnica, parte para outro destino, muito mais distante, no coração da África, Entebbe, um aeroporto à margem do Lago Victoria. Estamos no coração da África, e isso explica o cenário atrás de mim, que identifica as histórias que se referem precisamente à África. É lá que o Airbus pousa no antigo aeroporto de Entebbe. O Uganda, do qual Edeb faz parte, é governado por um ditador que já conhecemos em nossos vídeos. Idi Amin Dada, um ditador sanguinário, paranoico, esquizofrênico, afetado por várias perturbações. Ele diz que tem visões noturnas,
que tem sonhos premonitórios, afirma estar em contato com o profeta Maomé. Enfim, é uma personagem muito pitoresca e cheia de reviravoltas. Quando subiu ao poder, fez isso com a aquiescência dos aliados ocidentais, começando pelos ingleses e franceses e com a ajuda também dos israelenses. Com o tempo, alguns meses, Idi Amin Dada muda de ideia, expulsa os europeus, asiáticos e israelenses, passando de um lado para o outro, que enquanto isso haviam contribuído para construir várias infraestruturas, incluindo o antigo terminal do aeroporto de Entebbe. Uma circunstância que também se revelará determinante no caso do voo 139 da Air France. Idi Amin Dada acolhe os terroristas de bom grado, mesmo sendo informado quase depois de tudo feito. Quando o Airbus toca o solo, Idi Amin soube do sequestro há menos de uma hora, mas está disposto a ajudar os terroristas. Também para acolher um segundo comando, um comando totalmente alemão liderado por Wilfried Böse, que chega por terra e assume o controle de parte do antigo terminal. O restante do terminal é militarizado, ocupado pelo exército ugandense, que tem a tarefa de não deixar ninguém sair. Idi Amin aparece cada vez mais frequentemente para os prisioneiros do voo e a tripulação. Eles se lembram muito bem disso. Suas aparições, suas chegadas em uma Mercedes luxuosa, ele descendo colossal a cada vez, com um novo uniforme e cheio de decorações, uma mais brega que a outra. Idi Amin gosta de se divertir com os terroristas, mas também distribui sorrisos para os prisioneiros, para os reféns. Ele diz a eles que é ele a garantia de que nenhum mal será feito a eles. Acreditar ou não, certamente, em uma situação como a de um sequestro, qualquer um que se apresente de maneira afável obtém pelo menos um mínimo de crédito. Um dos efeitos da chegada de Idi Amin é também o início de negociações reais para a libertação dos reféns, especialmente os reféns ocidentais. Apesar da aversão do ditador ugandense pela Europa, a grande maioria dos europeus é libertada. Permitido retornar para casa, com voos especiais de ingleses e franceses que pousam em Entebbe e embarcam esses passageiros. No entanto, nem todos partem. Todos os passageiros de cidadania israelense e aqueles de fé judaica permanecem no local, além da tripulação, que não se sentem capazes de abandonar. Cerca de 100 pessoas, homens, mulheres e crianças idosas, estão sob controle. Aos sequestradores, aos terroristas, Israel recebe as demandas do grupo terrorista que são consideradas excessivas. 5 milhões de dólares de resgate e a libertação de 40 prisioneiros das prisões, além de outros prisioneiros na Europa. Mas essa questão compete aos governos europeus. Esta última questão, aliás, cai após a libertação dos reféns europeus. Resta a questão do dinheiro e dos 40 prisioneiros palestinos a serem libertados. Israel finge negociar, pede uma prorrogação do ultimato, que deveria expirar em 1º de julho, às 14 horas. Sim, porque os sequestradores planejam matar um prisioneiro a cada hora após o prazo do ultimato. Até que obtenham o que querem, digo claramente, não pretendem desistir de seu propósito. E é aqui que Israel avalia a via dupla. De um lado, a negociação ou falsa negociação, e do outro, uma operação, a Operação Thunderbolt. Uma operação de libertação de reféns, uma operação militar. O Sayeret Matkal é envolvido, a unidade especial de intervenção do exército israelense. Acordos são feitos com 2 governos vizinhos, o da Tanzânia e principalmente o do Quênia. Ambos os estados que têm motivos de atrito com o Instituto de Defesa do Idoso Amin. O Quênia, em particular, está irritado com o ativismo de Idi Amin, que há muito tempo está se movendo e quer expandir o controle ugandense no centro da África. Tendo recebido as garantias necessárias, a ação começa no dia 4 de julho. O comando é confiado a um oficial, um tenente-coronel. Seu nome é 3 anos mais velho, 30 anos, e seus homens o chamam de Ioni. Ele é um jovem oficial, mas já muito enérgico e capaz. O irmão mais novo, Benjamin, também se despediu do Sayeret Matkal, pouco tempo antes, após outra operação de resgate de reféns, operação na qual teve sucesso. Benjamin feriu o ombro, atingido por balas de um dos sequestradores. Ioni continua em serviço. Ele é quem organizou o plano de resgate dos reféns. Ele é quem pediu a colaboração tanto dos engenheiros civis israelenses que construíram o antigo terminal de Entebbe, quanto de outros civis israelenses.
incluindo um comerciante de Haifa que possui uma luxuosa Mercedes de cor branca. Por que ele pede isso? Porque o plano de Yoni Netanyahu é genial. Prevê a infiltração de um comando em Entebbe, chegando pelo ar, sem ser notado, em um comboio de veículos liderado por uma Mercedes. Com as insígnias ugandenses, Yoni Netanyahu quer fingir uma visita surpresa de Idi Amin, uma das táticas de ação rápida, de forma a desorientar as guardas ugandenses do perímetro e depois infiltrar-se no terminal e libertar os reféns. Por esse motivo, este Mercedes branco é emprestado e repintado de preto, como o que Idi Amin costuma usar. O comboio embarca em 4 Hércules OC-130 da Força Aérea Israelense e parte para uma escala técnica em Nairobi. Em Nairobi, também pousou outro avião, um Boeing 707 de resgate médico. Porque, afinal, como se sabe, nada nunca vai de acordo com os planos, sempre pode haver algum ferido. E outro Boeing está em voo como estação de comando móvel para a coordenação da ação militar em terra. Depois de partir de Nairobi, 4 aviões israelenses seguem o curso, sem declarar o plano de voo, mas cobertos pelos radares. Tanto tanzanianos quanto quenianos, em direção ao Lago Vitória, voam a poucos metros da água, sem as luzes de posição, tentando não serem interceptados. Eles pousam em um espaço muito curto, em uma pista secundária do aeroporto de Entebbe, e descarregam, enquanto ainda estão em movimento, a Mercedes repintada de preto e um par de caminhões, obviamente militares. A bordo daquela Mercedes e dos caminhões está o comando do Sayeret Matkal, com Yoni Netanyahu na liderança. É uma operação arriscada e que deve ser realizada de maneira rápida e eficaz. Yoni Netanyahu não sabe disso. Mas alguns dias antes, o paranoico Idi Amin mudou. Mercedes, mesmo modelo, cor branca. Por isso, 2 sentinelas na entrada do aeroporto ficam desconfiadas quando veem aquele carro chegando. Tentam pará-lo, mas os israelenses atiram pelas janelas com silenciador, eliminando-as imediatamente. As sentinelas não têm tempo de dar o alarme. O comboio entra assim sem ser perturbado no terminal. Os soldados israelenses rapidamente e silenciosamente entram no saguão e a primeira coisa que fazem é gritar. Em hebraico, eles contam com o fato de que praticamente todos os reféns entendem a língua. Não todos, infelizmente. Há um jovem, um rapaz. Ele tem apenas 19 anos. Seu nome é Jean-Jacques Memoni. Ele, apesar de ser de origem judaica, não entendeu bem. Quando ele vê aqueles homens em uniforme chegando, instintivamente se levanta e corre ao encontro deles. As palavras em hebraico diziam: "Fiquem abaixados, somos da Forças de Defesa de Israel." Jean-Jacques, sem entender, se levanta. Ele cai, possivelmente por alegria incontida ou reflexo nervoso. Ele corre em direção aos soldados que, sem saber que é um refém, o recebem com uma metralhadora. Mas pouco depois, 3 dos sequestradores que são despertados pelo tumulto tentam resistir e são rapidamente mortos. Tornam-se o alvo da fúria dos soldados. Outros 3 sequestradores estão em outra sala, eles são alcançados e mortos. São os próprios reféns que dão indicações aos soldados das Forças de Defesa de Israel. Eles dizem onde estão, onde o líder e todos que o apoiam estão localizados. Wilfried Buzzi morre durante a Operação Thunderbolt, que é bem sucedida, mas ainda não concluída. É necessário carregar os reféns nos caminhões e ir para os Hércules. Chegam mais caminhões, alguns estavam a bordo dos outros Hércules, outros são requisitados no local. Os reféns são carregados em sequência. Enquanto isso, porém, os ugandenses perceberam a armadilha. Começam a atirar, os soldados do Sayeret Matkal intervêm, repelindo o assalto. Nesta fase, registram-se outras 3 mortes, além das de Jean-Jacques e dos sequestradores. 2 são passageiros que são atingidos pelas costas enquanto correm em direção aos caminhões, feridos mortalmente. Eles expirarão em poucos minutos. O último a morrer é ele, Yombi Jonathan Netanyahu. Ele é atingido por uma bala disparada por um dos ugandenses. Morre instantaneamente. Seu corpo é recolhido pelos companheiros de armas. Afinal, a força do exército israelense é justamente não deixar ninguém para trás, nem feridos nem mortos. Os últimos soldados ugandenses são eliminados. O comando do Sayeret Matkal não deixa nada ao acaso. Enquanto o tiroteio continua, um pequeno grupo de comandos se dirige para o outro lado da pista, onde estão estacionados os MiG-17 da Força Aérea Ugandense. Eles colocam o explosivo e os detonam.
Nada deve atrapalhar o plano de retorno dos Hércules israelenses, que de fato decolam pouco depois da meia-noite. A ação inteira, desde o momento em que a Mercedes e os caminhões foram descarregados dos Hércules até a partida, durou pouco mais de 30 minutos. Um verdadeiro sucesso. Mesmo que apresente essas mortes, aquele jovem francês, os outros 2 mortos. Entre os reféns, Yoni Netanyahu. Outro soldado, Sorin Ersko, que é atingido na coluna vertebral e ficará paralisado pelo resto da vida. Há também um desaparecimento que poderia ser chamado de morte branca. Há 75 anos, seu nome é Dora Bloch. Sua família desapareceu durante o Holocausto. Dora Bloch. Ela embarcou de Atenas com destino a Paris, mas nunca voltará para casa. Ela passou mal durante o voo. O voo de Benghazi para Entebbe sofreu uma queda de pressão e um ataque de pânico. Por esse motivo, ao chegar em Tebera, ela foi desembarcada e transferida para o hospital ugandense, mas sua cama estava vazia no dia seguinte. Dora não fugiu. Ela não podia fugir. Era idosa, doente. Perdeu-se o rastro dela. Levará 3 anos para conhecermos o seu destino. 3 anos depois, com a queda do regime de Idi Amin, um dos ex-colaboradores do ditador confessará. 2 oficiais designados por Amin foram buscar a idosa. Em defesa, eles retiraram o soro do braço dela, a pegaram no ombro, a levaram para fora do hospital e a mataram, enterrando-a na mata, de uma vez por todas. Os restos de Dora Bloch serão encontrados em 1979. Só então ela poderá ser enterrada. Ao retornar para Israel, a Operação Thunderbolt é um sucesso, embora a morte de Yoni Netanyahu seja especialmente lamentada. Esse luto na família Netanyahu muda para sempre. Segundo muitos analistas e biógrafos, o jovem Bibi, Benjamin Netanyahu, agora divide o mundo entre bons e maus, amigos e inimigos, pessoas com quem se pode dialogar e pessoas com quem jamais se dialogará. É possível que o seu extremismo tenha surgido naquele dia de julho de 1976. Esta é a hipótese formulada por muitos especialistas que analisaram sua personalidade. Não podemos saber como seria a história de Benjamin Netanyahu sem a morte do irmão mais velho. Podemos supor, talvez, se Yoni Netanyahu tivesse sobrevivido, se ele tivesse contado à humanidade que experimentou em Entebbe. O fato de ter salvado não apenas os passageiros judeus ou israelenses, mas também a tripulação, que não era composta por judeus ou israelenses, mas por franceses católicos. Quem sabe, talvez Netanyahu hoje se comportaria de maneira diferente. Não podemos saber, dissemos, mas gostamos de pensar assim. Também gostamos de pensar que a Operação Entebbe, a Operação Thunderbolt, a Operação Yonde, levou à queda daquele ditador sanguinário que era Idi Amin Dada, e também contribuiu para uma reviravolta na história da África. Podemos dizer uma coisa: por mais que a causa palestina tenha sua dignidade, por mais que cada povo tenha direito a uma terra para viver, cultivar, preservar em paz, onde possa criar e educar seus filhos, nenhuma causa pode ser fundamentada na pele de pessoas inocentes. Nenhuma causa pode justificar o sequestro de reféns. Nenhuma causa pode justificar a extorsão à custa dos inocentes. Isso vale para o que aconteceu com o voo da Air France. Isso vale para o que está acontecendo exatamente neste momento, em casa e ao redor. Há apenas uma maneira de resolver as questões: dialogando. Se, por outro lado, a pretensão é de estar certo a priori, de maneira política, recusando o diálogo com quem está à frente. Mesmo que seja o pior adversário, a ausência de humanidade leva à barbárie. A barbárie, infelizmente, é universal. Obrigado a todos.